Nesta ocasião faremos uma análise do livro de Daniel, e veremos como a torre de vigia o interpreta, e veremos se a interpretação que fazem é bíblica ou não. Daniel 12:1 Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está do lado dos filhos do teu povo. E será um tempo de angústia, como nunca houve, desde que havia gente até então. Mas naquele tempo será libertado teu povo, todos os que forem achados escritos no livro. Vejamos o que a torre de vigia diz sobre isso. A Sentinela 2015. 15 de maio. Página 30. Parágrafo 2. Perguntas do leitor. O que acontece como resultado deste ataque final? Daniel responde. Durante esse tempo Miguel Jesus Cristo, o grande príncipe que está de pé desde 1914 a favor dos filhos do seu povo, se levantará no Armagedon. E certamente ocorrerá um tempo de angústia, a grande tribulação, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E durante esse tempo escapará ao teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro DM 12:1. Essa ação, realizada por Jesus, representante de Deus, também é mencionada em Apocalipse 19:11-21. A forma como a torre de vigia interpreta estes textos é realmente ousada, é também um erro e uma falácia. Em outras palavras, vemos que eles dizem que Jesus foi plantado em favor do povo desde 1914. Isso é uma total falácia, porque vemos que Daniel foi dito. Daniel 12:1 Naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe que está do lado dos filhos do teu povo. E será um tempo de angústia, como nunca houve, desde que havia gente até então. Mas naquele tempo será libertado teu povo, todos os que forem achados escritos no livro. Então vemos que o texto diz que Michael se levantará, tempo futuro. E a Daniel foi mostrado que Miguel é a favor dos filhos de seu povo, tempo presente. Em outras palavras, ficou claro para Daniel que Miguel, naquele momento, já estava do lado dos filhos de seu povo. O texto não diz que ele estará, tempo futuro, mas que já naquele momento Miguel já estava a favor dos filhos do seu povo. Portanto, dizer que Miguel ia ser a favor do povo no futuro só a partir de 1914, é uma total falácia da Atalaia, e distorce o texto. Porque o texto transmite a ideia de que naquela época Miguel era a favor dos filhos do povo de Daniel. Agora há outro ponto onde Jesus é mostrado estar do lado do povo escolhido, muito antes de 1914. Vamos ver a prova. Mateus 28:20, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Um homem. Antes de subir ao céu e Jesus ter mostrado aos seus discípulos que estava do lado deles, este texto por si só derruba o sofisma da torre de vigia de que Jesus estaria do lado de seu povo somente a partir de 1914. Continuemos com a leitura de Daniel. Daniel 12:2 E muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, alguns para a vida eterna, e outros para a vergonha e confusão eterna. Agora vamos ver o que a torre de vigia diz sobre isso. Livro As Profecias de Daniel. Capítulo 17. Página 290-291. Os verdadeiros adoradores são identificados no tempo do fim. 8. No entanto, a promessa do livro de Daniel refere-se principalmente a outro tipo de ressurreição, uma ressurreição que já ocorreu. Como é possível? 9. Vejamos o contexto. Como vimos, o primeiro versículo de Da 12:1, capítulo 12, se refere não apenas ao fim deste sistema de coisas, mas também a todo o período dos últimos dias. Esta é uma mentira por parte da torre de vigia. Como vemos no versículo 1 de Daniel, se cumpre quando Miguel se levanta, e isso no início da grande tribulação. Portanto, isso ainda não se cumpriu, muito menos a ressurreição, pois ocorre depois da grande tribulação, e eu tenho já provou isso em outros vídeos. Podemos ver que a torre de vigia diz que o versículo 1 de Daniel abrange todo o período dos últimos dias, e sabemos que para a torre de vigia isso começou em 1914. Grande tribulação, o que significa que não cobre o período de 1914 até o início da grande tribulação. Vamos continuar analisando o que diz a torre de vigia.
De fato, a maior parte do capítulo não se cumpre no vindouro paraíso terrestre, mas no tempo do fim. Alguma ressurreição ocorreu durante esse período. O apóstolo Paulo escreveu que a ressurreição dos que pertencem ao Cristo ocorreria durante a sua presença. Agora, aqueles que são ressuscitados para viver no céu são ressuscitados incorruptíveis. 1 Coríntios 15, 23, 52. Nenhum deles se levanta para sofrer os vitupérios e abominação de duração indefinida préditos em Daniel 12, 2. Existe, então, outro tipo de ressurreição. A Bíblia às vezes dá à ressurreição um significado espiritual. Por exemplo, tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse encontramos passagens proféticas que se referem a um reavivamento ou ressurreição espiritual. Ezequiel 37, 1, 14. Apocalipse 11, 3, 7, 11. 10. Houve um reavivamento espiritual dos servos ungidos de Deus no fim dos tempos. Em efeito, é um fato histórico que em 1918 um pequeno remanescente de cristãos fiéis sofreu um ataque implacável que interrompeu seu ministério público organizado. Mas em 1919, contra todas as probabilidades, eles voltaram à vida em um sentido espiritual. Esses eventos se encaixam na descrição da ressurreição predita em Daniel 12, 2. Alguns deles despertarão espiritualmente naquela época e outros mais tarde. Mas, infelizmente, nem todos permaneceram vivos no sentido espiritual. Aqueles que, depois de acordar, decidiram rejeitar o rei messiânico e abandonaram o serviço de Deus, trouxeram sobre si as afrontas e ódios de duração indefinida mencionados em Daniel 12, 2, Hebreus 6, 4, 6. Os ungidos fiéis, por outro lado, aproveitaram seu reavivamento espiritual para apoiar lealmente o reino messiânico. Como indica a profecia, sua conduta de fidelidade acaba por conduzi-los à vida de duração indefinida. Hoje, sua vitalidade espiritual, apesar da oposição, nos permite identificá-los. Esta é uma invenção da sociedade. O versículo 2 de Daniel é claramente cumprido após a grande tribulação, seguindo o contexto do versículo 1. No período que a torre de vigia menciona, não ocorreu ressurreição. Na descrição do vídeo, deixarei os links dos vídeos onde mostro a prova com a Bíblia disso. Vamos continuar olhando para o livro de Daniel e o que diz a torre de vigia. Daniel 12, 3, os perceptivos brilharão como o céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas, para todo sempre. A Sentinela 2010. 15 de julho. Páginas 21, 22. Para 8. O Espírito perscruta as coisas profundas de Deus. 8. Um anjo predisse o que aconteceria no tempo do fim. Os perspicazes brilharão como o resplendor da expansão, e aqueles que trazem muitos à justiça, como as estrelas por tempo indefinido, mesmo para sempre. Claramente o versículo 3 de Daniel refere-se à mesma coisa que Jesus mencionou. A torre de vigia aplica-o ao período final de 1914, mas o versículo refere-se claramente após o fim, quando os justos já herdarão o reino. Mateus 13, 40, 43, assim como as ervas daninhas são arrancadas e queimadas no fogo, assim será na conclusão do sistema. 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todas as coisas que levam ao pecado e os que transgridem a lei. Mateus 13, 42, 42. E os lançarão na fornalha ardente. É aí que eles vão chorar e cerrar os dentes. 43. Naquele tempo, os justos brilharão no reino de seu Pai tanto quanto o sol. Quem tem ouvidos, ouça com atenção. O versículo 43 refere-se ao tempo após a destruição dos ímpios, não a um período anterior. A torre de vigia está muito errada. Vamos continuar. Daniel 12, 4. Quanto a você, Daniel, mantenha estas palavras em segredo e cele o livro até o tempo do fim. Muitos o examinarão cuidadosamente, e o verdadeiro conhecimento se tornará abundante. Livro que ensina a Bíblia. Capítulo 9. Página 99. Parágrafo 13. O fim do mundo está próximo. 13. A Bíblia seria melhor compreendida. Quando o profeta Daniel escreveu sobre os últimos dias, ele disse:
O verdadeiro conhecimento se tornará abundante. Daniel 12:4. Isso significa que Deus ajudaria seu povo a entender a Bíblia melhor do que nunca. Em particular, isso tem sido verdade desde 1914. Isso realmente foi cumprido na Torre de Vigia. Já vimos a prova da má aplicação que deram aos versículos analisados anteriormente, o que prova que isso não é verdade na Torre de Vigia. Veremos mais evidências de como o conhecimento na Torre de Vigia não se torna mais abundante, mas suas interpretações errôneas aumentam a cada vez e sua orientação é mais sombria e mais distante do verdadeiro significado bíblico. Vamos ver mais evidências disso.